Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a difusão do conhecimento científico relacionado ao medicamento e às ciências farmacêuticas. Meu nome é Alessandra e eu sou professora do curso de farmácia na Zona Oeste, e este podcast é resultado de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é passar informações relevantes que auxiliem na qualidade de vida e saúde de todos. Então, vamos ao episódio de hoje? Vamos iniciar, então, mais um podcast, o Farmácia Cast, o podcast do medicamento. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre receitas ilegíveis. O tema deste episódio é receitas ilegíveis. Bem, gente, não dá para generalizar, né? Na área médica, como em qualquer outra área, há quem tenha garranchos e há quem escreva bem. O problema é que uma receita contém as informações ou as prescrições médicas com os medicamentos indicados e precisam ser bem comunicados, pois isso pode implicar na vida das pessoas. No Brasil, existe uma lei federal, existe portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, existe os códigos de éticas, né, das profissionais, tanto médico quanto farmacêutico, que exigem que as receitas devem ser legíveis. O Conselho de Farmácia já realizou campanhas de esclarecimento e tem novidades com relação a esse tema, que será abordado no episódio de hoje. Então, vamos ao episódio desta semana. Olá, bem-vindos a mais um podcast Farmácia Cast. E no episódio de hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Luzimar Galter. Ela é atualmente a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do Rio de Janeiro, e ela vai nos prestigiar hoje falando sobre um tema de suma importância, receitas ilegíveis. Mas antes eu vou cumprimentar a professora Carmelinda, que está em mais um episódio aqui com a gente. Olá, Carmelinda, tudo bem? Olá, Alessandra, olá, doutora Luzimar, é um prazer estar nesse episódio, que eu acho que vai ser muito esclarecedor para os nossos e as nossas ouvintes. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Luzimar Galter. Ela atualmente é diretora em exercício do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, pós-graduada em farmácia clínica, com ênfase em prescrição farmacêutica, idealizadora do Grupo Técnico das Mulheres do Conselho Regional de Farmácia, presidente do 11º Congresso Rio Farma, possui experiência em farmácia comunitária, consultório farmacêutico, transportadora de medicamentos, distribuidora, importação e gestão farmacêutica, e ela também é responsável técnica pelo Hospital Público Veterinário. É uma coisa interessante, né? A gente pensar, farmacêutico também pode se responsabilizar pela gestão, por atividades veterinárias. Eu vou cumprimentar a nossa convidada. Bem-vinda, Luzimar. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite, prazer imenso de conhecer a Alessandra, professora Carmelinda também. Queria dizer que estou muito feliz e honrada por poder estar aqui, podendo dividir um pouquinho de conhecimento entre nós todas, né? Porque todos nós temos um pouco de conhecimento para agregar. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece, a gente sabe que você está com uma agenda bem cheia, né? Você está aí à frente do Conselho, nos representando no Conselho Regional de Farmácia. Então, a gente fica muito feliz de você conseguir esse espaço aqui para vir prestigiar o Farmácia Cast. Esse é a nossa primeira temporada, né? A gente já começa abrindo com convidados brilhantes, né? Então, vamos começar a falar das receitas elegíveis, né? Quais são, na sua opinião, na sua vivência, os principais desafios enfrentados pelos profissionais da farmácia ao lidar com receitas ilegíveis? Bom, isso é um tema muito interessante, que eu gosto muito de abordar,
porque é uma cascata de problemas, né? Porque eu costumo dizer que nós estamos lidando com vidas, né? E até mesmo quando se pensa, até uma bala a gente pode entregar. Não, porque se a pessoa for diabética, ela pode vir a ter um coma e até mesmo a um óbito. Então, os principais problemas, porque eu vim também de farmácia comunitária, são as prescrições realmente legíveis e temos muito nome de medicamentos parecidos, né? E o farmacêutico ele tenta de todas as maneiras ajudar o paciente. Muitas das vezes, o principal problema do farmacêutico é, na dúvida, fazer a dispensação dessa receita, porque muitos deles, às vezes, são até coagidos a dispensarem por conta de venda, né? Muitas vezes a rede ou o dono da farmácia quer que venda, porque não quer perder, porque se não vender, o vizinho vai vender. Mas não pode ser dessa maneira. Nós temos um código de ética que nós temos que respeitar, né? A receita ela precisa realmente ser legível e, baseado nisso, muitos colegas sofreram problemas de dispensar medicamentos errados, como tivemos alguns casos de colírios que foram tomados, né, ingeridos, e veio criança até óbito, havia óbito. E esse desespero também, muitas vezes, que os colegas erram de querer ajudar, só que eles ajudam errando. Por quê? Eles ficam preocupados das pessoas terem que voltar ao seu prescritor, muitas vezes é do SUS, só tem consulta agendada daqui a 6 meses, casos de antibióticos. Então, nós somos a ponta que a gente segura todo erro se vier, a gente tem que parar por ali. Mas, muitas das vezes, por conta dessa pena, sensibilidade, acabam, às vezes, tentando acertar. Fora isso, ficar em grupos de WhatsApp, né, pedindo para os outros colegas tentarem adivinhar também. Então, eu sempre falo, na dúvida, não dispense, porque todo o processo que acontece até a receita chegar na mão do farmacêutico, por mais às vezes que o prescritor colocou uma dose errada, e se o farmacêutico dispensar, ele vai ser responsável por isso. E quando se perde uma vida, não tem volta, né? Então, eu sempre falo, na dúvida, não dispense, porque é muito difícil você ter que acertar errando. Então, é melhor você não dispensar realmente. Doutora Luzimar, só pegando aí o seu gancho com relação ao código de ética, não é? Normalmente, os graduandos em farmácia não gostam muito da aula de deontologia, mas eu gostaria que a senhora desse vamos dizer assim, um conselho para os nossos alunos, para os nossos discentes, porque o Código de Ética é a nossa segunda Bíblia. A primeira é a farmacopeia. O Código de Ética é a segunda Bíblia. E nós temos o direito, isso precisa ficar claro, de não dispensar medicamentos ou receituários inteiros que tenham qualquer tipo de incompatibilidade, mesmo que seja um medicamento lá assinado, datado pelo médico. Se houver incompatibilidade, nós soubermos disso, nós temos esse direito a gozar. Então, eu gostaria que a senhora, por favor, falasse um pouquinho sobre essa questão e fortalecesse esse ponto. Então, a gente faz uma integração, um projeto de integração, né? Além das palestras que nós somos convidados aí para estudantes, mas quando os alunos estão próximos a se formar, então a gente tem uma palestra pronta, né? Que é da integração, palestra de integração. Nessa palestra, a gente leva sempre o fiscal, a gente fala muito sobre o Código de Ética, né, que ele já mudou 3 vezes em menos de 2 anos, com ajustes. Então, o que acontece? Quando a pessoa não conhece o Código de Ética, ela não conhece seus deveres, suas obrigações e seus direitos. Então, ali está tudo o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, um farmacêutico, quando ele é levado para a ética, ele não adianta dizer, mas eu não sabia, né? Porque isso aí, nós temos que ter essa responsabilidade. Você até falou algo bem interessante, que eu sempre falo que o Código de Ética é a nossa Bíblia, mas você tem razão quando diz que é a nossa segunda Bíblia, né? Porque nós temos a farmacopeia e temos o nosso Código de Ética. Então, quando a gente faz essas palestras, a gente até fala, gente, entra lá e vê, lê a 344 também, porque o que mais pega a gente, né, são os antimicrobianos também. Então, a gente sempre fala, a gente reforça, isso aí é longo, é grande, mas se você esperar para se formar, para saber o que está ali, vai lendo, né? Como se fosse um livro, uma Bíblia mesmo, porque ali está tudo que rege a nossa profissão, dentro do que a gente pode e o que a gente não pode fazer.
porque, como eu falei, não adianta errar e depois dizer assim, eu não sabia. Só para poder enfatizar, nós tivemos alguns farmacêuticos, infelizmente, presos, a maioria recém-formados, que, por estar dentro, eu costumo dizer que dentro de uma drogaria, principalmente, né, a gente manda na casa dos outros, né? Porque o dono, ele pode ter no nome dele, mas se acontecer algo errado, geralmente o dono nunca está lá. Quem vai preso é o gerente e o farmacêutico, né? Em muitos casos, é um crime inafiançável. E nós tivemos casos de farmacêutica que tinha pouco tempo de formada, 2 dias dentro de um estabelecimento, que ela perguntava para o gerente, o que tem naquela porta? O que tem naquela porta? Ah, ali é a sala do dono, né? E aí a DECOM chegou, né, e achou uma sala cheia de medicamentos controlados. Ela foi presa. E aí ela falou, doutora, eu não sabia. Eu falei assim, não existe portas fechadas para farmacêutico. Tudo que for dentro da loja, você é responsável técnico. Se você vê que estão escondendo alguma coisa de você, procure saber ou então saia fora. Então, a gente tem muitos relatos de colegas que, às vezes, até na entrevista, falam logo, ó, controlado aqui, você tem que fingir que você não está vendo. Antimicrobiano a gente vende porque aqui é perto de comunidade, que aqui não tem médico. Então, a gente sempre fala para esses farmacêuticos, todos nós temos contas, precisamos pagar nossos boletos, mas o que adianta você receber e daqui a pouco sair de lá preso e não conseguir nem pagar um advogado? Então, recusem, porque o campo de trabalho da gente ele é muito amplo. Então, não adianta você terminar somente uma faculdade e parar ali. Eu não tenho nada contra trabalhar em farmácia comunitária. Pelo contrário, trabalhei 14 anos, amo lidar com o público. Eu acho que a gente acaba sendo até um pouco psicólogo, né? Porque ninguém gosta de entrar dentro de uma drogaria para comprar medicamento, né? Então, quando a pessoa vai comprar um medicamento, ela não está bem. Então, às vezes, ela quer aquele apoio, né, de escutar uma palavra amiga. Então, eu gosto desse campo comunitário. Não acho que sejam farmacêuticos frustrados que saem da farmácia, do curso, e vai para dentro de uma farmácia. Eu acho que não. A gente tem muito que ajudar a população. Então, eu sempre falo, se vê que uma drogaria está trabalhando errado, mas eu estou precisando desse dinheiro, procura outra que você vai achar. Não está tão difícil. Porém, nós, enquanto conselho, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é feita através da fiscalização. Temos poucos fiscais, mas somos muito atuantes, recebemos denúncias de tudo quanto é lugar, de órgãos públicos, vigilância, DECOM, dos próprios farmacêuticos e dos próprios colegas farmacêuticos que trabalham, estão ali e vê a farmácia do lado, que não tem um farmacêutico. Então, isso está sendo muito bom. Pena que nós não temos braço suficiente para essa efetividade ser tão rápida, mas a gente vê as prioridades dos casos e a gente avança, porque não adianta a gente dizer que o farmacêutico não tem que ficar ali, mas se a gente também não fizer a nossa parte. Então, a gente pede sempre que a população denuncie, que os próprios farmacêuticos denunciem, que os clientes denunciem, porque hoje os próprios clientes chegam na farmácia e procuram o farmacêutico, algo que não acontecia. Eles iam naquele balconista que acha que sabe tudo, realmente eles têm um conhecimento de prática no balcão, mas eles não conhecem o mecanismo de ação de cada medicamento. Eu, quando trabalhava em drogaria, eu já vi chegarem para o balconista e perguntar, eu quero um xarope para tosse. E, no mínimo, ele não perguntou se aquela pessoa era diabética. Então, assim, são coisas que a gente, dentro da drogaria, a gente vai treinando os balconistas também, porque eles são pessoas que nos agregam, mas desde que você tenha a sua equipe, que você oriente. Porque se você deixar solto, você vai responder pelo erro dele também. Então, é um conjunto de coisas que o farmacêutico precisa saber, que ele tem que estar sempre em alerta. E, além de ter as 2 Bíblias, como a gente fala, a gente costuma também dizer que a gente é um pouco advogado, né? Porque toda vez tem uma resolução, toda vez muda, é muito dinâmico, né? Acompanhar um site da Anvisa para saber algum lote de medicamento que vai ser recolhido. Então, isso tudo, se a gente não buscar esse conhecimento, não vai ser a gente que vai ter na mão. A gente tem que estar nessa luta incansável de conhecimento. E estar sempre estudando, sempre se atualizando, porque aí o erro é bem menor, né? O Conselho de Medicina, né, os médicos do Código de Ética Médico, diz que a receita tem que ser legível, né? Tem até eu fazendo uma pesquisa para a gente bater para a gente conversar hoje, né? Tem um mito que diz, né, que antigamente o médico escrevia um garrancho
que, quando não tinha laboratório, só para o boticário poder entender o que ele estava escrevendo e para a pessoa leiga não saber o que estava escrito ali. Só que essa fase já passou, se é verdade ou não isso, nesse momento não importa mais, e o Código de Ética Médico diz que o médico tem que fazer uma letra legível, então isso faz parte da ética médica também, né? E quais são as legislações, as normas que falam sobre isso para os farmacêuticos? Quais são? O que a gente tem de atual hoje? Então, vamos lá. Sobre esse fato, eu realmente não sabia. O que eu sabia em relação aos médicos escreverem assim, garranchados, como a gente fala, é porque as aulas eram muito dinâmicas, então eu tinha que escrever correndo. Eu digo por mim, quando eu fui fazer faculdade, fui fazer um pouco mais velha, eu formei minhas filhas primeiro, como eu sempre falo na minha história de vida, e na época era o iPod, que a minha mãe, que não está mais presente aqui, infelizmente, hoje, me deu de presente. Então, eu, por ter uma idade mais avançada, ter mais dificuldade, né, a cabeça não estava tão fresca, eu gravava todas as minhas aulas e prestava atenção. E nessa que eu prestava atenção, era bom eu ter gravado, porque a professora falava assim, isso vai cair em prova, hein? Fique esperto que pode cair em prova. Eu já anotava, né? E eu chegava em casa, enquanto eu fazia meus afazeres de casa, que a dona de casa sempre tem alguma coisa a fazer, né? Eu não tenho uma pessoa para me ajudar. E aí eu colocava o fone, escutava minhas aulas, até aí eu tomava banho, deitava, então não precisava, e depois eu passava limpo. Então ali para mim já era um estudo, então tinha muita facilidade em relação a isso. E aí essa história de que tem que escrever correndo, isso é mentira, que hoje em dia a gente tem artifícios muito maiores, como os telefones da vida, né? Enfim. Mas o que acontece com isso? Em relação aos médicos, eles realmente no Código de Ética eles têm infringido, né? Boa parte do Código de Ética deles, infelizmente. E, em relação aos farmacêuticos, nós éramos amparados pela Lei Federal 5991 de 73, é uma lei bem antiga, onde diz que as receitas têm que ser legíveis, não pode ter rasuras, né? Eu só não me recordo se tinha que ser datada, né? Mas não poderia ser uma receita de forma ilegível de momento algum. Só que isso nunca foi respeitado. Há um tempo atrás, nós estivemos no CREMERG, fomos recebidos pelo... Não foi nem o presidente da época, foi alguns diretores de lá. Levamos algumas receitas, tampamos o nome, e eles riam. Inclusive, às vezes, na internet, eles colocam assim, dia do médico, o que está escrito, não sei se vocês já viram, um monte de ondas. Aí diz assim, tomar banho de mar. É uma brincadeira, mas que, na realidade, é muito séria, né? Porque aí parece até que a gente está concordando com o que eles estão fazendo. E, na época, uns diziam assim, isso aqui é de doutor fulano, a letra dele é assim, ninguém entende. Aí eu fiquei assim, na época, o Camilo era o presidente, né? A reunião estava sendo conduzida com ele, e vou te dizer que eu, como mulher, fiquei muito revoltada, engolindo ali em seco, né? E eu falei, qual é a posição, então? Não, vamos fazer uma campanha. Nos propusemos a fazer a campanha, não avançou. Logo após isso, o presidente acho que tinha se afastado. Enfim, ficou. Quando foi agora em março, já que a lei federal não foi respeitada, teve uma lei que foi feita aqui no Rio de Janeiro, que é a Lei Estadual 10.292, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, 10.292 de 2024, onde todos os estabelecimentos precisam fixar essa lei e tem que ser respeitada. E aí a gente agradece, né? Enfim, mais uma lei em cima de uma federal, mas isso, na prática, não tem acontecido ainda. Então, eu já tinha uma agenda marcada lá com o presidente, Dr. Walter, e fomos mais uma vez tentar ver. Só que eu vou ser sincera, eu estava tão chateada com essa coisa de campanha que eu falei assim, gente, não, eu vou ter que ser um pouco mais enfática. E quando eu cheguei lá, eles me receberam muito bem, fui o assessor jurídico, doutor Marconi, foi também o doutor Adriano Tancredo, né, que é a nossa assessora aqui de diretoria, e o doutor Tarcísio Palhano me acompanhou, né, que é o pioneiro aí da prescrição, né. E ele falou, Luzimar, vou com você, mas você sabe que a gente não vai conseguir muita coisa. Eu falei, não, a gente já tem, mas vamos insistir, que a gente não pode desistir. E, para surpresa minha, doutor Walter, uma pessoa assim, um ser maravilhoso, ele me ouviu e eu acho que eu fui até um pouco ríspida, que eu estava muito chateada, e falei assim, olha, eu não vim aqui mais para a gente fazer proposta verbal, palavras se perdem.
Aí ele falou assim, o que você precisa? Aí eu falei assim, eu preciso de um termo de compromisso, que isso seja colocado num papel. Ele, como seria esse termo? Falei, primeiro, vamos começar com uma campanha, né, que tudo a gente começa pelo meio de orientação e educação, né? E vamos estipular um prazo. Após isso, vamos fazer um amparato de como foi isso, se teve uma melhorada ou não. E após, eu quero esse termo de compromisso que seja cumprido num prazo de tanto tempo, que todas as prescrições sejam legíveis e, inclusive, que nelas constem o prazo de validade de cada receita. Porque o paciente se prejudica, o farmacêutico corre por problemas porque eles não aceitam que passou da validade, muitas vêm até sem data, isso também não é bacana, porque faz com que o paciente, às vezes, nem adere ao tratamento. E ele falou assim, mande a minuta, que vai ser do seu jeito. Eu concordo, passou do ponto. E todo médico que ultrapassar o código de ética a partir desse nosso compromisso, ele vai ter que sofrer as sanções. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, jura? Ele falou assim, jura. Mande a minuta, vou mandar para o meu jurídico, seu jurídico faz, até o doutor Marconi está ajudando. Aí eu falei assim, doutor, com todo respeito, o federal está no Rio de Janeiro, nós estamos tendo uma plenária do federal aqui no Rio de Janeiro, aqui próximo, porque ele estava em Botafogo, né, que é a sede, e nós estávamos em Copacabana. Eu queria convidá-lo, se o senhor pudesse ir nessa plenária amanhã, eu lhe dou a palavra, porque o senhor, tudo isso que o senhor falou para mim, o senhor fale, para que dê esperança a todos os farmacêuticos. E ele falou, combinado, estarei lá na parte da manhã. E todo mundo assim, Luzimar, cadê ele? Não vai vir. Luzimar, cadê ele? Ele me mandou uma mensagem, estou na recepção, pode me recepcionar? Eu falei, com o maior prazer. E aí o doutor Walter deu a palavra para ele, né? E ele ainda falou, o doutor Walter falou assim, você pode nos ajudar a levar isso para uma campanha nacional? E ele falou assim, posso sim, mas primeiro vai começar no Rio de Janeiro, porque quem tem que receber os louros é o Rio de Janeiro. Eu e a doutora Luzimar ainda brincou. Aí eu fiquei muito emocionada. Espetáculo, claro. Maravilhoso. E baseado Espetacular. nisso, fizemos vídeos, né? Ele já me ligou algumas outras vezes, uma pessoa maravilhosa. E aí eu criei um grupo técnico da prescrição legível aqui, né? Uhum. E está sendo feito esse termo de compromisso tanto pelo Rio de Janeiro, tanto também pelo federal, né? Criamos o grupo técnico aqui, convidei o doutor Tarcísio para participar, que é uma pessoa fundamental. Estamos vendo todos os termos, vamos encaminhar para ele, e ele me convidou também para participar. Eles chamam lá de câmara técnica, alguma coisa assim, dos médicos, para que eu possa explicar esses prazos. Então, assim, eu me senti muito honrada, me senti assim, com um dever cumprido, porque eu não sabia que isso daria frutos tão imediato. Eu não precisei levar receita, eu só falei para ele que já tinha passado do tempo isso. Só para complementar, nós tivemos uma farmacêutica presa, não sei se vocês souberam, pela DEAN. Ela estava numa grande rede, uma menina recém-formada, super educada, e o receituário da pessoa estava vencido, e o balconista falou que não podia dispensar, ele pediu para chamar por ela foi, por ser muito nova, confundiu a resolução, ele achou que ela não era farmacêutica, e deu voz de prisão para ela. Né? E eu vou te dizer que eu estive na delegacia, conversei com a pessoa que a conduziu, o que mais me doeu foi saber que ela foi para uma delegacia da mulher, onde ela teria que ser protegida, né? Não coagida. E a pessoa que efetuou a prisão, falou para mim que ele não tinha essa intenção, que ele só achava que ela não era farmacêutica, não foi por conta da receita, e que bombardearam ele, que eu estava acabando com a vida dele, porque ele estava sendo xingado tudo quanto é lado. Eu falei, mas e a vida dela? Quem acabou com a vida dela? Né? Até algemada, se eu queria algemá-la. Enfim, fomos lá, ouvimos a versão dele, o caso está correndo, ela até me mandou ontem as imagens, porque eu a acolhi aqui, fiz uma nota de solidariedade a ela, sem dizer o nome dela, sem dizer o nome da empresa e sem dizer o nome do policial e da pessoa que estava com ele. Só falei da delegacia, porque realmente aquilo me revoltou demais. Né? E fomos apurar os fatos, estávamos aguardando as imagens, né, de tudo que ela falou, que ele disse que ela não se identificou, mas numa grande rede como essa que ele foi, todos trabalham de crachá. Né? Então,
por ela ser muito nova e ele não ter conhecimento, e ela ainda ter falado a resolução do antimicrobiano errada, ela trocou, ele achou que ela não fosse, mas não havia necessidade de fazer a voz de prisão, né? Uma grande rede não põe uma falsa farmacêutica lá dentro. Se ele fosse uma farmácia em lugares que a gente não consegue entrar, isso já aconteceu, de pegar uma pessoa, botar jaleco, já pegamos fatos assim, mas numa grande rede como essa, nunca tivemos caso. E, então, isso também atrapalhou a vida, né? Porque era uma receita vencida, que ele não tinha conhecimento também, né? E não quis entender, uma farmacêutica dizendo que ali dentro a autoridade era ela. Ele a levou, a conduziu para uma delegacia, deixando a drogaria descoberta, e eu ainda falei para ele, o senhor cometeu um crime. Porque se o senhor ia conduzir uma farmacêutica dentro do horário de trabalho dela, o senhor deixou a população em risco, porque ela não estava presente, então tinha que ter fechado a farmácia. Aí ele também não sabia disso. No final, ele quis meio que se desculpar, dizendo que queria conversar com ela, né, porque isso deu uma proporção muito grande. Nós tínhamos mídias para fazer de reportagem, mas eu não tinha autorização de dizer quem era a farmacêutica, quem era o estabelecimento, e muito menos a minha intenção não é prejudicar o policial, mas sim orientá-lo que o que ele fez foi um crime maior ter tirado ela de dentro do ambiente de trabalho dela. E ele também não conhecia, então ele até convidou para a gente falar mais um pouco, e realmente precisa, porque nós, infelizmente, somos conhecidos ainda em alguns lugares como um simples entregador de caixinhas, né? Eu dei uma palestra agora de quantas vidas alguns farmacêuticos pelo país, até onde eu soube, salvaram tantas vidas. Então, a gente precisa fazer barulho, a gente precisa ter conhecimento de causa do que a gente fala. Eu costumo dizer que nenhum ser humano sabe tudo. Eu sempre falo para os alunos, quando vocês se formarem, se vocês não tiverem certeza, não é vergonha dizer o que vocês não sabem. Olha, nesse momento eu não consigo lhe responder com precisão, mas me dá um tempinho que eu vou procurar minha informação, ou se eu não conseguir agora, também não vai ser no Google, né, gente? A gente tem que ter informações, mas a gente tem tantos colegas, eu falo que a profissão ela precisa se ajudar, ter um pouco mais de corporativismo, como existe em várias outras profissões, né? Eu escuto dizer que farmacêutico não é unido, não, realmente, a maioria não, mas eu não tenho o que dizer. Eu acho que também a forma de você se conduzir, de você pedir com humildade, eu sempre fui assim na minha vida, então eu acho que vai dar certo, eu penso dessa maneira, entendeu? Então, é muito importante mesmo essa prescrição ser legível, ser com data, o paciente saber, né, se ele não tiver dinheiro para comprar dentro daquela data, ele diz, olha, eu não vou receber agora, esse medicamento eu vou começar a tomar, aí se o médico fica à vontade de não datar ou não, mas desde o momento que ele date, muitas vezes o paciente não sabe. E o que eu falo sempre, eu dei uma entrevista, a população precisa nos ajudar nisso, porque a população, ela, às vezes, tem medo dos médicos. Eu mesmo fui levar meu marido numa emergência que estava demorando muito, ele estava passando muito mal, e eu fui na recepção e falei, por favor, preciso que o médico o atenda, ele está vomitando, ele está passando mal. Aí ele falou, pode ir lá falar com o médico, não precisa ter medo dele, não. Eu falei, mas eu não tenho medo de médico. Eu só não quero atrapalhar uma hora de consulta. Então, tem essa cultura que as pessoas vão ao médico e acham que eles são semideuses. E não é. Olha, doutor, não estou entendendo a sua letra, só escreve melhor para mim aqui, por favor. Que medicamento é esse? Qual é esse medicamento, doutor? Dentro das minhas condições, esse medicamento vai estar... Tem opção de genérico? Então, a população também precisa, mas para isso a gente precisa educar essa população também, porque eles também não têm esse conhecimento. Por isso que é tão importante as palestras, por isso que é tão importante o farmacêutico que está na ponta, não ficar sentado lá atrás, fazendo simplesmente, dispensando dentro do sistema, ele tem que estar lá na ponta. Se chegar algum cliente no balcão, sempre oriente o balconista a chamar o farmacêutico. E hoje, as próprias pessoas estão falando assim, não vou mais naquela drogaria ou naquela farmácia, porque o farmacêutico nunca está lá. Então, o dono também da drogaria, ele precisa valorizar o farmacêutico. Nós não somos o mal necessário. O farmacêutico, o proprietário que ele sabe usar um farmacêutico hoje em dia, ele ganha dinheiro, ele é bem visto durante a sociedade, porque hoje nós fazemos muita coisa. Tem os testes aí que pode fazer, tem aferição de pressão, de glicemia capilar, dentre outros testes de chikungunya, dengue, sífilis, testes de gravidez. Tem muita coisa para a gente fazer. Só que
o proprietário que não valoriza o farmacêutico, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo cliente, e ele está perdendo uma qualidade de serviço que ele pode dispensar imensa para a população. É isso que as grandes redes estão fazendo. Então, se o pequeno acha que o farmacêutico ganha muito e prefere pagar mais para um balconista que faz a empurroterapia, aquela pessoa vai tomar aquela medicação daquela vez e não vai voltar mais. Eu mesmo gosto de ir numa farmácia ou numa drogaria que eu encontre o farmacêutico, que ele converse comigo. Né? Eu também. Não é? Isso deixa a gente se sentir mais segura. Então, para isso, aqueles que estão na ponta, como a prescrição hoje, a prescrição, o que você fala para o cliente, muitos colegas não querem colocar um talão, porque a palavra, como eu falei, ela se perde. Né? Então, ele tem que ter aquela segurança do que ele vai escrever, do que ele pode prescrever, ele poder carimbar com o nome dele lá. Gente, isso é tudo, isso é um momento nosso. Então, se a gente não tiver capacitado, se a gente não tiver atento às mudanças, a gente vai sempre ficar escondido lá atrás e ser um simples entregador de caixinha. Então, essa valorização que a gente busca, CFF, CRFs, ela tem que partir primeiro da gente. Eu quero me valorizar, eu amo a minha profissão, entendeu? Agora eu vou ficar esperando que alguém faça por mim. Você vai ser só mais um. Muito bom, Luzimar. Sabe que eu também incentivo, tem aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre? Quando meu marido chega com alguma receita, né, que às vezes eu não concordo muito, quando eu questiono, eu sempre incentivo ele, vamos lá na farmácia falar com o farmacêutico, ver qual é a opinião dele, eu dou minha opinião também, né? Mas vai lá perguntar, vai lá questionar, né? Então, é muito interessante a gente ir ganhando confiança, né? Eu vou passando essa confiança para ele também. Carmelinda, você quer fazer uma pergunta? Na verdade, são duas, né? Até você contar a história da prisão, da detenção da colega, era uma só. Primeiro que o correto era ele ter verificado no Conselho Regional de Farmácia antes de levá-la presa. Segundo que ela tinha que fazer uma autuação. Não é levar presa. Ele não pegou a menina em auto de infração. Nada. Então tem um rito aí que ele pulou, né? Fora a questão sanitária, né? Que ele promoveu, né? Ele promoveu a saída e a descobertura da farmácia. E o pior, professora, ele levou ele para a delegacia que ele trabalha, né? Não, só um assédio. A não é para isso. Assédio institucional. Então, é meio que uma pergunta, mas uma sugestão, que o Conselho proponha uma série de capacitação, para essas fiscalizações que desconhecem a legislação, até para que a gente possa evitar esse tipo de problema com os colegas e as colegas que estão na ponta, porque ele foi muito infeliz, né? Então foi muito mesmo. E o que mais mexeu com ele não foi nem o fato do que ele fez, né? Foi porque quando saiu a nota, nisso eu falo que eu não concordo totalmente quando diz que o farmacêutico ele não é unido, porque isso chegou numa proporção tão grande que ele abriu a tela e me mostrou. Um dos comentários era assim, nossa, coitada dessa farma, vai ter que se mudar para não ser perseguida por esse monstro, né? E assim, as pessoas começaram a metralhar, e ele ainda falou, eu achava que não tinha necessidade de vocês fazerem essa nota. Eu falei, olha, na nota não tem o seu nome, não tem nada. Foi uma nota de solidariedade a uma recém-formada, que foi pedir ajuda e passou por um constrangimento. Agora, não tinha necessidade do senhor fazer o que você fez, né? Então, assim, a gente, enquanto conselho, a gente está aqui enquanto conselho, a gente tem que proteger os nossos farmacêuticos. Então, eles nos procuraram, inclusive ela mandou um e-mail para cá, passando, eu pedi que ela viesse, eu abracei, ela chorou. Vou ser bem sincera, eu sou uma manteiga derretida, eu me emociono muito, né? Porque eu acho que todo mundo que chega onde chega não é com facilidade, a maioria, né, e que gosta do que faz, e ela é uma recém-formada ter passado por isso. Então, até baseado nisso, nós temos ações que nós fazemos conjuntas com alguns órgãos, e quando eu entrei no conselho, eu notava que essas ações conjuntas, o farmacêutico sempre saía preso, né, e o estabelecimento continuava aberto. Eu dizia, não, essa ação conjunta não pode ser dessa maneira, porque o farmacêutico estava lá trabalhando, o que tinha lá em cima no terraço, o que tinha não sei aonde, não tem como ele saber tudo.
Então, eu quero que a vigilância vá junto, porque se o farmacêutico tiver que ser conduzido para responder por algo, eu acho que a farmácia tem que ficar fechada, o estabelecimento, e o proprietário também ser chamado, porque aí está sendo um jogo de uma via só. Para não mexer nas provas, né? Porque a cena do crime não pode ser isso aí. Alterada. Então hoje, quando a gente tem uma fiscalização do conselho, que nós não temos o poder de fechar farmácia, nós não temos o poder de mexer em armário, né? A gente tem uma ficha que a gente passa junto com o farmacêutico, né, os fiscais, para ver se o armário tem chave. Tudo isso é colocado lá, isso não gera nenhum auto de infração, até porque fiscal não multa, fiscal deixa termo de visita. Daí vai ser conduzido para ver se o farmacêutico errou ou não, passado numa plenária para ver se vai ter alguma sanção, tanto para o farmacêutico, tanto para a empresa. Então, assim, a gente hoje orienta muito o farmacêutico, porque o conselho, ele fiscaliza o quê? Ele fiscaliza a nossa profissão, as atividades da nossa profissão. Né? Obviamente, se ele chegar lá e ver que não tem um termigrômetro, a culpa não é do farmacêutico, mas desde que ele prove que ele já solicitou isso de alguma maneira, entendeu? Falou, olha, eu estou pedindo. Nós tivemos uma pessoa na ética aqui, assim que a gente entrou, tinha alguns processos éticos, e ele falou, doutora, quando meu amigo me avisou que o fiscal passou lá, eu pedi para alguém ir lá buscar o termigrômetro dele. Eu falei, mas isso está errado, né? Você precisa passar de alguma forma para a empresa que isso é necessário. Então, por isso que a gente está dando essa educação, tanto para o farmacêutico, de saber os direitos, obrigações, o que ele pode fazer, e a gente quer fazer isso também com os proprietários, porque muitas das vezes o farmacêutico não consegue exercer a sua profissão por falta de computador, tem que ficar em pé no balcão, digitando, sem condições mínimas de trabalho. Né? Uns me falaram que preferiam contratar homens a mulheres porque os homens carregam caixa, são mais fortes. Pegamos propaganda de pessoas dizendo que farmacêutico homem não queria mulher trabalhando, porque quer explorar além da profissão, além do que tem que fazer. Então, assim, a gente, quanto farmacêutico, ajudar, tá enrolado ali, mas ser obrigada a cobrir horário de almoço, de balconista, obrigada a cobrir horário de caixa, não, a gente não tem que aceitar isso. E por isso que a gente está convidando o sindicato para participar de todas as plenárias conosco, né? Porque eles precisam dar essa forma do farmacêutico poder ir lá e dizer desses assédios, né? A gente escuta muito aqui, passa algum para lá. Só que a gente sabe que o sindicato está sem força, está tentando sobreviver, né? E a gente está dando condições dos farmacêuticos se conscientizarem, né, do quanto é importante a gente ter o nosso sindicato, porque senão a gente não avança com nada. Então, a gente sempre faz em conjunto, fizemos um fórum com a parte de fiscalização. Estamos para fazer agora um fórum de deontologia, tá? Quero deixar aqui o convite para a professora Carmelinda também, para você. Inclusive, isso foi uma promessa que eu fiz para a doutora Tânia também, que ela é uma professora. Então, a gente só está tentando organizar a data aí para que a gente possa fazer realmente esse fórum, que eu acho que vai ser de grande valia. Vamos fazer fórum de logísticas, ou seja, a gente está tentando fazer com que o farmacêutico cada vez mais saiba como é que está andando a nossa profissão. Temos logística reversa aí, que ainda está na dúvida, que a doutora Fabiana Pugliese quer fazer uma live, então a gente está sempre aí, né? A mais antenada mesmo é a Thalita, que eu falo que eu sou ligada no 220, mas eu acho que ela é do 440, porque ela está aqui, está ali. É demais. Ela é demais. Se ela estiver aqui, daqui a pouco ela já está fazendo foto, ela é muito ligada à mídia social, eu admiro muito. Assim, as pessoas me cobram um pouco isso, mas realmente eu não consigo. Mas é preciso, doutora Luzimara, a gente divulgar, né, o que é feito, porque assim, não só para nós, né, que temos os nossos CRFs ativos, embora estejamos dentro da universidade, né, é bom saber desses avanços, como também para que a gente possa, inclusive, participar. Né? Hoje a gente está lá na Câmara de Educação, mas os nossos colegas que não estão podem estar com vontade de participar e tal. Mas só para não perder o gancho, né, que a Alessandra me perguntou qual era a pergunta, assim, em 1985, a Organização Mundial de Saúde ela faz uma ressalva muito grande para todos os países, né, membros, de começar a implantar o uso racional de medicamentos.
Então, o uso racional de medicamento é um medicamento indicado, ou seja, passou por uma avaliação clínica, não é? Pelo menor tempo possível, ou seja, o tempo necessário para o protocolo ser atendido, né? Por um menor custo possível, seja o custo para o Estado, aí a gente está se referindo ao SUS, seja o custo para o usuário, como você mesma falou. Será que não tem um medicamento genérico? Isso, inclusive, está previsto pela lei, né? Então, eu gostaria que você comentasse, além da questão da legibilidade do receituário, essa questão que nós já temos meio como um folclore na farmácia do uso contínuo de um determinado medicamento ou um determinado receituário, quais são os problemas que traz para a população, para o usuário de uma forma geral e para nós também, enquanto na perspectiva ética, né? Verdade, verdade, doutora. O que acontece? Nós temos medicamentos que têm aqueles prazos máximos, né? Que são os corticoides, né? Além deles, temos os antibióticos, que tem um prazo para cada tipo, né, de doença, 14 dias, 7 dias, mostrar que ele não pode ser interrompido, tem que ser dose certa, com hora certa, tirar aquele mito de beber com leite, né, Coca-Cola, com suco, com água mesmo, salvo alguns medicamentos, né, à base de outras substâncias. Então, assim, as pessoas às vezes se dão uma medicação, né? E o vizinho está com aquela mesma dor e fala assim: toma esse, é maravilhoso. Não, nós não podemos fazer isso, né? Além de que, quando esses medicamentos você compra ele a mais e deixa de usar, para onde que eles estão indo? Vaso sanitário, lixo comum, né? E no final das águas pluviais aí, que retorna tudo para a gente como veneno, né? Então, assim, esses medicamentos, quando eles são de uso contínuo, geralmente são para Parkinson, são para parte de epilepsias, né? Salvos que as pessoas fazem para pressão arterial, né? Ou para a parte cardíaca, mas mesmo assim o médico ele dá receita por um tempo e você tem que voltar depois para trocar. A gente não tem como botar uma receita para valer 2 anos, até porque tem que ver se a pessoa se adaptou, se aquela medicação não está dando outros problemas, porque o medicamento ele é assim, né? É por isso que a gente chama que é droga, né? Ele conserta uma coisa e ele piora a outra e tem que ter ajustes. Então, não tem como você achar que você vai numa drogaria com uma receita. Já peguei receita de injetável, de anticoncepcional, de 2 anos. Mas sempre me aplicaram. Eu falei, mas não pode ser assim. Você tem que trocar a receita, né, com o seu prescritor. Mas ele nunca está lá. E o pior de tudo é quando a gente recebia uma receita vencida e dizia assim, mas meu médico está em fórum, ou está em congresso. O médico estava sempre em congresso. Eu falei, olha, então você vê um outro médico que possa lhe dar atenção, porque já que ele viaja muito, como é que você vai conseguir ter um atendimento, né, de excelência? Então, é muito sério essa parte das pessoas fazerem o uso irracional de medicamentos. As pessoas têm que se conscientizar que medicamento é uma droga, medicamento ele tem que ser usado dentro de um prazo, ele tem que ser tomado de maneira correta, salvo aí os medicamentos corticoides, se a pessoa tomar muito tempo, ou até mesmo, né, os antibióticos, né, pode causar problemas hepatotóxicos. Tem muitas situações que as pessoas precisam se conscientizar, né? Por quê? Hoje você toma medicação. Eu tenho na minha família uma prima que ela tem problema das amígdalas, ela não tirou, mas ela vive com a garganta inflamada. E ela toma um certo tipo de antibiótico que já não tem mais resistência para ela, que já criou resistência. Ela fala, Lu, eu tomei isso, minha filha vai no médico, tem tantos outros antibióticos mais novos que você não precisa fazer a tomada de 8 horas, porque isso também influencia muito no tratamento, né? Hoje nós temos moléculas aí novas, que é uma vez por dia, né? Que você toma menos tempo. E aí, às vezes, as pessoas ficam tomando ainda aqueles antibióticos que nem servem, porque ouviu dizer que serve, desnecessariamente, e esquecem as tomadas, né? Porque as pessoas trabalham, estão dentro de um ônibus, dentro de um carro, não tomei água, aí tentam colocar o comprimido que aí já não vai ajudar a funcionar tão rápido, que necessita da dissolução dele. Enfim, hoje as pessoas precisam se conscientizar disso, e baseado nisso, achei muito bacana a campanha que o Conselho Federal fez, da gente iluminar o Cristo Redentor,
Isso, para mim, foi mais do que somente, né, que é de extrema importância, o uso racional de medicamento, que foi bem enfático em relação aos antimicrobianos, que são os mais exacerbados, né, e foi iluminar, mostrando aonde a nossa profissão chegou, né, onde chegou mostrando que os farmacêuticos estão ali, e vários conselhos já tinham iluminado Cristo, e a gente não. Né? Então, assim, foi uma honra estar ali em cima, aos pés de Cristo. Padre Omar, né, fez uma oração muito bonita lá com a gente, e a gente quis mostrar também sobre a situação do Sul, né, o que está acontecendo lá, pedi que fizesse uma oração por todos eles. Então, assim, foi um avanço na nossa profissão, e é isso que a gente precisa fazer. Você tem uma ideia, quando eu comecei a dar entrevista, falou, ela só quer dar entrevista. Eu falei, gente, deviam me agradecer por isso. Primeiro, que é a minha imagem. Segundo, que nem sempre estava maquiada. Terceiro, que a gente poder mostrar, olha onde a gente está. Né? Eu dei uma entrevista, até falei com o governador, falei, olha, governador, olhe por nós. Como eu falei agora, nessa última entrevista que a gente fez lá no Cristo, senhores governantes, olhem por nós, porque quem cuida também precisa ser cuidado. Nós precisamos ser valorizados, né? Financeiramente, emocionalmente. A gente vê aí, entrando até em outras esferas, de outros profissionais também, não só farmacêuticos, quem é da área da saúde e que faz esses plantões loucos aí, são pessoas que estão ficando com problemas sérios mentais, que precisam de ajuda, que não têm nem condições de estar fazendo uma terapia. E isso vai refletir aonde, gente? No atendimento. As pessoas se descompensam, as pessoas já não atendem bem. E isso faz uma cascata que vai fazer até que aquele paciente que precisa daquele momento de uma palavra amiga, vai ter uma grosseria. Então, é uma cascata que precisa ser visto. E nós temos dever e obrigação de fazer a nossa parte, de cobrar, porque nós não temos culpa nisso tudo. Então, é nisso aí, professora, que eu falo da importância desse uso racional, da importância da gente saber, da importância da gente orientar. Porque se a gente não orientar, se nós que sabemos, às vezes erramos, né? Alguns profissionais erram, imagina a população que não sabe de tudo, né? Exatamente. Agora, além da ilegibilidade, existe algum outro... Você citou, né, da data, né, da receita, mas tem algum outro problema comum que são encontrados nas receitas médicas que são analisadas aí pelo Conselho? Tem sim. Existem muitos receituários falsos também, né? Quando o receituário é o branco, que a gente fala, né, que é a receita comum, fica mais fácil de ter receituários falsos, né? Quando são os receituários azuis, as notificações em amarela, que vem com termo, né, que só pode ser liberado assim, né? Fica mais difícil. Mesmo assim, a gente às vezes pega algumas coisas que são xerox coloridas, né? E que a gente tem que ter aquela maldade de notar. Então, carimbo que você pode mandar fazer. Então, assim, o que eu gostaria de propor no meu termo é que tivesse um QR Code nas receitas. Gostaria muito. Porque isso aí facilitaria também a pessoa ir ali na esquina fazer um carimbo, carimbar e botar um visto. Porque a gente não tem como. Dentro do próprio site do CRM, né, do CREMERG, aqui no Rio, você consegue consultar se um médico ele está ativo, né, assim como aqui com a gente. Aí você vê a foto do médico, você vê tudo isso. Porém, você não sabe se aquela assinatura é dele, não aparece a assinatura do médico para a gente. Também é uma coisa que eu queria ver se a gente pudesse colocar no nosso tempo. Eu vou tentar chegar bem devagar para não sair pedindo tudo, né? Porque se de 100 vier 80, 60, 70, já é um começo para a gente tentar o restante, né? E fora isso tudo, desses tipos de receituários, nós temos também algumas vezes problemas com o prescritor prescrever para ele mesmo, né? Isso é ruim. Eu já peguei receita de médico veterinário receitando medicamento adesivo para cães, né? Meio complicado. E a gente já sabe que não é, porque às vezes é para a família, eu não estou acusando ninguém, fora longe de mim isso, mas acontece muito quando eles vão fazer a receita de emergência, né? De urgência no balcão da farmácia, eles têm direito de fazer em qualquer papel. Eles fazem na hora, eles têm que se identificar, né, mostrar a carteira.
E muitas das vezes, quando eles vão fazer essa receita, que se é uma urgência, uma caixa é o suficiente até que ele possa, né, tomar as outras medicações depois, mas eles querem 3, 4 caixas, isso não pode. E aí, às vezes, a gente acaba tendo um embate em relação a isso, que eu vou viajar, eu preciso das 4 caixas, por que eu não trouxe a receita? Então, assim, o farmacêutico que está na ponta, no balcão da drogaria, ele tem que ser muito safo, como eu posso dizer assim claramente, para ter cuidado com essas armadilhas, entendeu? É bem complicado. Maravilha! Doutora Luzimar, você me representa. Eu fico muito feliz de ter uma colega à frente do Conselho de Farmácia, atenta e sensível a essas ações. Estou muito feliz de saber que nós temos aí esse termo de compromisso, né, junto aos colegas médicos, né? Então, isso deixa a gente muito feliz. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso podcast, Farmácia Cast, e dizer que realmente você me representa. Eu fico muito feliz pelo acolhimento que você teve com as nossas colegas que estão recém-formadas, desses fóruns que vão existir, que vão acontecer. Conte com a nossa colaboração. Nós aqui do curso de farmácia da UERJ, né, ficamos muito felizes em poder contribuir também. Professora Carmelinda, quer fazer algum comentário final? Não, só estou esperando a sua reeleição, só. Nossa Senhora! Olha, nós precisamos de umas barruais nos lugares, porque eu não aguento mais esses homens tadinhos, que, sabe, só sabem fazer guerra. A gente precisa de solução, eu né? vou falar, eu quando entrei no conselho, eu nunca mulher, né? E as pessoas diziam que a nossa chapa não ia ganhar porque eram 4 empresários. Na realidade, antes de eu ser farmacêutica, eu tive farmácia, então eu conheço o lado de lá também. Então, por isso foi tão fácil eu lidar com a pessoa que eu trabalhava e tenho amizade até hoje. Mas eu tinha esses 3 homens que eu dizia que eu me sentia Whitney Houston, né? Porque eles tomavam conta de mim e eu era meio que a mãezona, eu que dava o esporro, eu que segurava mesmo. E se eu cheguei até aqui e hoje estou podendo desenvolver isso, eu agradeço muito a eles, né? Claro, mas agora fica, eles né? Com a gente, mas estou aqui. E dizer também que, assim, esse grupo técnico que nós criamos, ele deu muita força para a gente. Nós temos juíza no nosso grupo técnico. Você está falando do grupo técnico das mulheres, né? Do CRF. Isso. Nós temos, então, assim, a gente sempre vem projetos aí pela frente e a gente está tentando fazer um trabalho. Hoje criamos também um grupo de PCD, criamos um grupo de mães e pais atípicos, né, que são das crianças com alguma síndrome, não só o autismo. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. No Conselho tem concurso vindo, tem clube de benefícios saindo aí para os farmacêuticos. Hoje, eu até quero deixar aqui registrado, pedir desculpas a todos os farmacêuticos, que a gente, quando tenta melhorar, a gente passa por alguma situação. Nós trocamos o sistema, né, que nós tínhamos aqui, que era muito obsoleto, muito antigo, então já usado em 19 CRFs, porém nessa parte de migração sempre tem os problemas, então deixo aqui meu pedido de desculpas por qualquer inconveniência, mas meu telefone já é dos farmacêuticos. Todos têm meu telefone, eu respondo, eu ajudo, e dizer que a gente está aqui trabalhando pelo melhor. Em breve vamos para a nossa sede nova, porque não tem espaço mais aqui, e convido também aqui, já desde de antemão, para conhecer, os farmacêuticos vão ter oportunidade de conhecer também, e a gente tem muito trabalho bom fazendo aí pela frente. Eu agradeço pelo convite, me sinto lisonjeada, estou à disposição, e só queria deixar aqui um aviso, né, para todos que forem nos assistir, que ajudem na campanha do Rio Grande do Sul. Ontem eu recebi uma mensagem do CFF, não veio ainda por ofício para mim, queria poder ter esse tempo de estar lá para ajudar. Eles vão convocar alguns farmacêuticos voluntários, né, para poder ajudar, porque chegaram milhares, milhões de medicamentos lá, e o que eu achei legal é eles quererem que os farmacêuticos, que é o nosso compromisso, nosso trabalho, sim, separem para ver a qualidade, validade, separação do que é antimicrobiano, o que é controlado, o que é do dia a
dia, o que é pediátrico. Então, assim, não chegou ainda o ofício para mim. Assim que chegar, a gente vai fazer a convocação, até porque a gente tem que saber as formas que esses farmacêuticos vão também, por isso eu não divulguei. Mas, assim, eu espero que isso realmente passe logo e que Deus permita que não aconteça em outros lugares. E deixo aqui, né, o meu sentimento e que essas pessoas que estão enlutadas, pessoas que perderam suas famílias, pessoas que perderam suas casas, que Deus possa realmente abençoá-los e que eu estou em oração por elas. E o que eu puder fazer enquanto conselho aqui para ajudar, estamos recebendo doações em todas as seccionais aqui, hoje chegaram muitas coisas, e eu vou enfatizar que quem puder ajudar para contribuir com absorvente para essas mulheres também, né? Porque sempre a gente pensa nas outras coisas, mas tem a parte íntima também. Então, isso foi algo também que foi discutido no grupo técnico. É só levar, é só chegar... Qualquer seccional na sede, né? Temos seccionais em Nova Iguaçu, Campo Grande, temos no interior, em Campo Grande, tá. E Nova Iguaçu, né, que nós reabrimos quando assumimos aqui, estava fechada. E aqui na sede também, graças a Deus, está chegando bastante coisa, e a gente foram até levar um pouco agora, se eu não me engano, foi para a Cruz Vermelha, que eles estão também, tem alguns lugares que a FAB está pegando e levando. Então, assim, vamos ajudar a gente, vamos se colocar no lugar do próximo, porque eu costumo dizer que a melhor religião que tem é, primeiro, você temer a Deus, e segundo, você fazer acontecer no seu dia a dia, fazer o que é o bem, porque não adianta você ter uma religião, dizer que você é temente a Deus e você ser uma pessoa ruim. Então, a gente tem que praticar a nossa religião com as nossas atitudes no nosso dia a dia. E é assim que eu vivo, é assim que eu tenho minha base familiar, e é assim que eu agradeço a Deus todos os dias por me dar forças, porque não é fácil estar à frente do conselho. Eu sempre convido a todos para vir conhecer como é aqui dentro, né? Uma autarquia, algo que foi novo para mim. Eu tenho humildade de falar isso, tanto que a gente pediu para o federal fazer um curso de gestão para quem entrasse, porque tem a parte política, você entra, a pessoa que perdeu às vezes não gosta, e aí você pega aquilo tudo no meio do caminho. Então, eu deixo até aqui registrado que o dia que eu sair daqui do conselho, eu vou receber quem vier de braços abertos, vou ajudar o que eu puder, porque eu quero que qualquer pessoa que sente aqui hoje tenha a mesma garra, a mesma vontade que eu tenho de fazer pela nossa profissão. Maravilha, realmente, muito obrigada, Luzimar, você nos brindou com informações preciosas, e a gente termina mais esse episódio do Farmácia Cast aqui, a sua dose de conhecimento farmacêutico. Muito obrigada a todos e aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. E o episódio de hoje termina aqui. Acompanhe nosso programa nas plataformas virtuais, assine o nosso canal pelo YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. Agradecemos a participação e contribuição de todos, saudações farmacêuticas e até o nosso próximo encontro.